Existe uma sensação que todos nós conhecemos, mas poucos admitem. Aquele arrepio na espinha quando uma lembrança indesejada invade a sua mente no meio da noite. Aquele eco de uma voz, de um erro, de uma versão sua que você preferiria esquecer. O seu passado te assombra? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho nessa escuridão. Muitos de nós carregamos esses fantasmas, correntes invisíveis que nos prendem a quem éramos e não a quem somos. Mas e se houvesse uma forma de silenciar esses ecos? Uma chave, forjada na sabedoria antiga, mas afiada pela psicologia moderna, capaz de trancar essas portas para sempre. Se você já se sentiu prisioneiro das suas próprias memórias, inscreva-se e ative as notificações, porque o que vamos desvendar hoje é mais do que uma frase, é uma declaração de liberdade. A psicologia chama esse fenômeno de ruminação, o ato de mastigar repetidamente pensamentos e problemas passados sem nunca chegar a uma solução. É um ciclo vicioso que, segundo estudos como os da psicóloga Susan Nolen-Hoxen, está diretamente ligado a quadros de ansiedade e depressão. O padrão comportamental é quase universal. Você revive uma discussão, disseca um fracasso, questiona uma decisão de anos atrás. Cada repetição fortalece as sinapses neurais associadas àquela dor, tornando o fantasma mais real, mais pesado. Você começa a evitar situações que possam despertar a lembrança, sabota novas oportunidades por medo de repetir o erro e se vê explicando ou se justificando para pessoas que sequer pediram uma explicação. É como se uma parte de você estivesse presa num museu particular de fracassos, forçada a visitar as mesmas exposições todos os dias. Mas por que a nossa mente faz isso? Por que ela insiste em nos torturar com o que não pode ser mudado? A resposta não está na memória, mas sim em um mecanismo muito mais profundo e traiçoeiro. Uma armadilha que o nosso próprio cérebro arma contra nós. Essa armadilha cerebral tem uma base neurológica clara. Quando você acessa uma memória carregada de vergonha, arrependimento ou dor, não é apenas o hipocampo, nosso centro de memória, que se ativa. A amígdala, o alarme de incêndio do nosso cérebro, dispara junto. Isso significa que você não está apenas lembrando do fato, você está revivendo a emoção associada a ele. O seu corpo reage como se a ameaça fosse presente, o coração acelera, a respiração fica curta, os músculos se tensionam. Esse ciclo cria um loop de reforço negativo. A memória ativa a resposta de medo, e a resposta de medo diz ao seu cérebro: veja, essa memória é perigosa, precisamos ficar de olho nela. E assim, o fantasma ganha força a cada visita. A análise científica vai além. Entra em cena o conceito de dissonância cognitiva, proposto por Leon Festinger. Muitas vezes, o passado nos assombra porque ele cria um conflito com a nossa autoimagem atual. Você se vê como uma pessoa honesta hoje, mas a memória de uma mentira contada há 10 anos cria um curto-circuito mental. Como posso ser honesto se eu fiz aquilo? Para resolver esse desconforto psicológico, a mente entra em modo de ruminação, tentando desesperadamente reconciliar essas duas versões de você, reescrever a história, encontrar uma justificativa. O problema é que, ao fazer isso, ela apenas mantém a ferida aberta, focando na inconsistência em vez de aceitar a evolução. É uma busca por absolvição em um tribunal que só existe na sua cabeça, onde você é, ao mesmo tempo, o réu, o promotor e o juiz. Essa batalha interna consome uma energia mental gigantesca, deixando-o exausto e vulnerável. Diante de um mecanismo tão poderoso e arraigado, a ideia de que uma simples frase possa oferecer uma saída parece, no mínimo, ingênua. Como palavras poderiam desarmar uma bomba biológica e cognitiva que nós mesmos construímos? É aqui que a filosofia estoica, uma escola de pensamento com mais de 2000 anos, revela-se uma das mais sofisticadas ferramentas de engenharia psicológica já criadas. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, eram mestres em dissecar a mente humana e criar estratégias práticas para o sofrimento. Eles entendiam que não são os eventos que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre eles. E é exatamente nesse ponto,
no julgamento, que a frase que vou revelar atua. Ela não tenta apagar a memória, o que é impossível. Ela ataca o julgamento que você faz de si mesmo por causa dela. A frase é: essa versão de mim não existe mais. Simples, direta e devastadoramente eficaz. Vamos analisar cientificamente por que ela funciona. Primeiro, ela é uma técnica de reenquadramento cognitivo, um pilar da terapia cognitivo-comportamental. Em vez de lutar com o fato "eu fiz aquilo", você o reenquadra no tempo e na identidade. Aquela pessoa, em aquele tempo, fez aquilo. Você cria uma separação psicológica entre o seu eu do passado e o seu eu do presente. Isso não é negação, é o reconhecimento da sua própria capacidade de mudança e crescimento. Segundo, ela funciona como uma parada de pensamento, thought stopping. Quando o ciclo de ruminação começa, a introdução abrupta dessa frase quebra o padrão. Ela age como um disjuntor, interrompendo a eletricidade que alimenta o circuito da autocrítica. Terceiro, e talvez o mais importante, ela se alinha com o princípio da neuroplasticidade. O cérebro é maleável. Ao repetir consistentemente essa frase, você não está apenas se iludindo, você está ativamente construindo e fortalecendo um novo caminho neural. Um caminho que diz: eu sou capaz de evoluir. Meu passado informa, mas não define quem eu sou hoje. Com o tempo, esse novo caminho se torna a resposta padrão, enquanto o antigo trilho da ruminação se enfraquece por falta de uso. Ela dissolve a dissonância cognitiva não ao negar o passado, mas ao criar uma narrativa de progresso. Mas saber a frase e a teoria por trás dela é apenas o começo. A verdadeira maestria está na sua aplicação. Como transformar essa sentença de um mero conjunto de palavras em uma força real e transformadora no campo de batalha da sua mente? A aplicação dessa ferramenta exige um processo, uma prática deliberada. Se é realista, é fundamental. Não espere que o fantasma desapareça na primeira vez que você pronunciar essas palavras. O processo é um treinamento, e como todo treinamento, requer consistência e paciência. Aqui está um método passo a passo, testado e fundamentado em técnicas de mindfulness e TCC. Primeiro passo: acolha o fantasma sem lutar. Quando a memória intrusiva surgir, não a empurre para longe. A supressão de pensamentos, como mostram as pesquisas de Daniel Wegner sobre o processo irônico, só os torna mais fortes. Em vez disso, apenas observe. Diga a si mesmo: olá, é essa lembrança de novo, eu a vejo. Esse ato de observação sem julgamento já diminui o poder da emoção. Segundo passo: declare a sua verdade. Agora sim, com intenção e firmeza, diga a frase, em voz alta se possível, ou com convicção em sua mente: essa versão de mim não existe mais. Sinta o peso e a finalidade dessas palavras. Elas são a sua fronteira, o seu marco zero. Terceiro passo, e este é o mais crucial: apresente as evidências. Imediatamente após a frase, seu cérebro pode tentar contra-argumentar. Mas você se lembra? Foi horrível. É aqui que você precisa fornecer provas concretas da sua evolução. Pense em uma ou duas ações, atitudes ou aprendizados que demonstrem que você não é mais aquela pessoa. Hoje, eu sei como me comunicar melhor. Eu aprendi a ter mais empatia. Eu me responsabilizei por aquele erro e cresci com ele. Isso ancora sua nova identidade na realidade e não em um desejo vago. Quarto passo: redirecione o foco para o presente. Após apresentar suas evidências, mude deliberadamente a sua atenção para algo no momento presente. Sinta a textura da sua roupa, o sabor do café. Concentre-se em uma tarefa de trabalho. Isso completa a quebra do ciclo de ruminação, movendo sua energia mental do passado para o agora. No início, você pode ter que repetir esse processo dezenas de vezes por dia. Vai parecer mecânico, mas com o tempo, o intervalo entre as aparições do fantasma aumentará e sua carga emocional diminuirá, até que ele se torne apenas uma cicatriz,
um lembrete de uma batalha vencida. Esse método é um poderoso escudo para sua guerra interna. Mas e quando a guerra vem de fora? E quando outras pessoas tentam usar o seu passado para te definir e te ferir? É nesse momento que a frase estoica se transforma de um escudo interno em uma arma de defesa social, a ferramenta definitiva para calar qualquer um que tente te acorrentar ao seu passado. Quando alguém, seja em uma discussão acalorada ou em uma crítica velada, joga um erro antigo no seu rosto, a reação instintiva é se defender, se justificar, reabrir o caso. Isso é um erro. Ao fazer isso, você valida a premissa do ataque, a de que aquele passado ainda é relevante e definidor. A resposta correta é olhar para a pessoa, com calma e sem agressividade, e dizer: você tem razão, eu fiz isso, mas essa versão de mim não existe mais. Fim da discussão. Essa resposta é psicologicamente desarmante. Ela não oferece um gancho para o conflito. Você não está negando o fato, está negando a sua relevância atual. Você se apropria da sua história, mas recusa-se a ser definido por ela. É uma demonstração de autoconsciência e força que deixa o outro sem argumentos. Contudo, aqui entra a nossa regra ética e a necessidade de reconhecer os limites dessa técnica. Esta estratégia é poderosa para lidar com arrependimentos, erros e versões de nós mesmos que superamos. No entanto, ela não é e nunca deve ser um substituto para a terapia profissional. Se o seu passado envolve trauma severo, abuso, ou se as memórias desencadeiam ataques de pânico, depressão profunda ou afetam sua capacidade de funcionar no dia a dia, a ajuda de um psicólogo ou terapeuta é indispensável. Fantasmas nascidos de traumas profundos não são silenciados apenas com frases. Eles precisam ser processados em um ambiente seguro e com orientação especializada. Tentar lidar com um transtorno de estresse pós-traumático, TPT, sozinho, usando apenas essa técnica, é como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. Reconhecer quando se precisa de ajuda não é fraqueza, é o mais alto grau de sabedoria. Use esta frase como sua aliada diária, mas entenda que as feridas mais profundas merecem o cuidado de um profissional. Seu passado é um livro que você já leu. Você pode aprender com ele, pode revisitá-lo para entender sua jornada, mas você nunca deve confundi-lo com o livro que está escrevendo agora. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.